Eu vou ler até o capítulo 2, aí apresentamos toda a reflexão de hoje. Êxodo 1:1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Só até aqui. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. Senhor, nos abençoe. Vamos percorrer um texto histórico, magnífico, dos primórdios da nossa fé, dos princípios do judaísmo, ó Deus, que para nós foi naquele momento, ó Deus, a maneira pela qual o Senhor adotou a sua primeira nação primogênita, para levar o Evangelho de Cristo a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Dá-nos a interpretação desse texto e que nós o apliquemos à nossa família, que pode e precisa ser uma bênção para esta nação, para esta geração. É com essa bênção que oramos e com esse desejo que iniciamos esta mensagem, pelo nome de Jesus. Amém. Minha família, uma bênção para a nação. Estamos falando da história do povo de Deus no cativeiro egípcio. É uma história muito triste. Os irmãos se lembram que nós temos um homem chamado Jacó. Ele é pai, se torna pai de 12 filhos, não é? Você tem Levi, Dan, Naftali, não é? Zebulon, Gade, Azer. Meus irmãos, é filho. O homem, né, tinha realmente uma quantidade de filhos enorme. No final, lá para os 12 filhos, ele tem o Benjamim e o José, e obviamente eles são filhos da esposa que ele tem predileção, ele nunca escondeu isso para ninguém, até porque foi na verdade a esposa que ele foi buscar com Labão para se casar, e assim ele teve a outra esposa, Lia. Mas quando José começa a se destacar como um filho muito destacado e reconhecido pelo seu pai, ele causa ciúme nos seus 10 irmãos, não em Benjamim, mas nos seus 10 irmãos, e os 10 irmãos decidem dar um jeito nele, capturam José, jogam no fundo de um poço sem água, matam o animal, pegam sua túnica, sangram o sangue do animal e dizem para o pai que uma besta fera comeu, devorou o filho dele. O pai chora e passa uma vida inteira acreditando que seu filho morreu, mas o que seus irmãos fizeram no comando de Rúben, o irmão mais velho, Rúben, ele foi vendido a uma caravana de ismaelitas e vai parar para ser escravo vendido no Egito. José é vendido no Egito, vai servir na casa de Potifar, é um homem honrado, um homem decente, de bom testemunho. Quando a promíscua esposa de Potifar o seduz, ele não aceita a sua sedução, mantém-se firme, mas ela consegue capturar a sua túnica, e como ele sai desnudo pelo quarto, fugindo dela, aquela aparência dá àqueles que estão na casa a ideia de que houve alguma coisa, e ela depõe então contra José, e o marido acredita na esposa, e José vai para as masmorras do Egito, justo, inocente, sem culpa, quase que uma tipologia de Cristo, condenado injustamente. Está no cativeiro, o rei tem um sonho, tem um padeiro, tem um copeiro, sobem lá, quem vai ajudar o rei, o faraó, e ninguém interpreta o sonho do faraó, até que falaram, tem um sujeito lá embaixo, que o camarada é, nota 1000, o rei mandou chamar José, José não titubeou, o faraó contou o sonho, ele disse, seu sonho é isso, 7 anos gordos, 7 anos magros, prepare os celeiros, ajunte economias, porque o Egito será o celeiro do mundo. Assim foi, assim aconteceu. Quando o faraó percebe o poder de gestão daquele magnífico José, filho que Jacó pensa que morreu, o faraó faz dele o seu homem mais poderoso no Egito. Quando a fome se instala em Canaã, quem vai para o Egito buscar comida no celeiro do mundo, irmãos? Os irmãos de José. Quem já viu na Record, já viu, quem não viu, tem como ver de novo no YouTube, Quando eles chegam no Egito, aí José reconhece. Imagina assim, agora é a hora da vingança, não é assim? Foi não. Ele até fez umas pegadinhas, ele até fez uma brincadeira, ele até fez uma captura de Benjamim. Eu diria que José fez até uma cena, mas na verdade tudo que ele queria era reencontrar seus irmãos e seus pais, e José louvou a Deus por estar naquele tempo de seca em Canaã como um dos governadores do Egito.
Com aquela prosperidade egípcia, irmãos, o que acontece é que o povo de Deus migra para o Egito, e o povo de Deus começa a crescer e a prosperar. E aí vá comigo agora, Bíblia de crente é a Bíblia que abre, Bíblia de crente é a Bíblia que lê, Bíblia de crente é a Bíblia que vai, celular de crente nem tem bateria de tanto que ele lê a Bíblia. Celular de crente descarrega a bateria, porque ele lê a Bíblia, né? Então veja aí o versículo 2. Quem foi para o Egito? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Azer. 5. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, irmãos. Diga comigo, 70 descendentes chegaram lá. José, porém, já se encontrava no Egito. O texto diz, Êxodo 1:6, que morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas, porém, eram férteis, tinham muitos filhos, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram aquele país. Então subiu ao trono do Egito, aí veja, um novo rei, um faraó, que nada sabia de José. A história de José se perdeu, caiu no esquecimento. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso, mais forte que nós. Ou seja, estavam intimidando os egípcios por causa do número de israelitas. Aí versículo 10, temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós para fugirem do nosso país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom, Ramsés. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes para trabalhos forçados. A primeira perspectiva que eu tenho, que Deus está usando Israel para ser uma família de bênção para aquela nação e para abençoar a nação de Israel dali para o futuro, é um recado que quero dar à minha igreja hoje, de que toda família precisa estar preparada para enfrentar tempos difíceis em sua nação. Nem sempre, irmãos, o governante que governa será favorável à família, favorável à igreja, favorável aos valores do povo de Deus. Igreja que não vigia, que não ora, país que não está atento, pode acordar como a Nicarágua e descobrir que o chicote está no lombo. O que aconteceu aqui não foi muito diferente. O povo estava crescendo, testemunhando o Deus de Israel, mostrando uma crença diferente da dos egípcios, porque para os egípcios tudo aquilo era Deus, né? Gafanhoto era Deus, o mato, o trigo era Deus, o sol é Deus, o Nilo é Deus, o gado é Deus. Tinha um Deus para cada bicho que eles criassem, para cada ideia que eles tinham de universo. Eu nunca vi tanta divindade num lugar só como no Egito, né? E o que não tinha eles inventavam, né? Você vai lendo as biografias dos egípcios e você vai ver que aquele povo era um povo idólatra. Quando aquele povo se sentiu intimidado, o então faraó, que agora o novo rei do Egito, que não conhecia nada da história daquele povo, nem de José, ele decide criar uma estratégia. Vamos dar trabalho forçado, esse povo para de se multiplicar, de crescer, e abaixa um pouco a moral do povo, porque se houver guerra, eles ficam subjugados. Eles não vão se aliar ao inimigo e não vão vir para nos derrotar. Recado para nós, aprendemos até aqui. Prepare sua família para enfrentar adversidades. O mundo não será sempre cor-de-rosa, como pensam alguns, não é, gente? O mundo da Barbie é muito bonito na TV, aqui fora eu acho que o mundo é mais colorido, é mais pegajoso, eu acho que o mundo aqui fora é mais cinza um pouquinho. Nós temos que estar preparados para enfrentar momentos difíceis, em que como pais, como mães e como filhos, vamos ter que nos posicionar a despeito daquilo que está diante de nós, e nos lembrar que nem sempre somos livres, muitas vezes nossa liberdade pode estar sendo cerceada, ou por expressão, ou por manifestação religiosa, ou mesmo na escola por direito de opinião. Eu tenho ouvido muito falar hoje que nossos meninos cristãos e meninas cristãs estão sofrendo bastante por terem que dar a sua profissão de fé ou testemunhar de sua fé na escola. Prepare sua família para tempos de aflição. É uma lição que aprendo aqui com a nação israelita. Estabeleça hoje a sua família sobre fundamentos fortes. Comece a estudar a Bíblia solidamente com sua casa, com seus filhos, e os prepare. Podemos viver dias muito bons daqui para frente até Jesus voltar, mas podemos viver dias difíceis em que sua família vai precisar responder a sua confissão de fé, as razões de sua fé, e eu desejo que ela esteja preparada. Eu lembro de Mateus 7, uma casa sobre a rocha,
como a casa sobre areia. Os mesmos fenômenos difíceis, mas a casa bem fundamentada resistiu. Não pense que todos querem o bem da sua casa. Não acredite nisso. Tem muita gente trabalhando para destruir nossas famílias, nossas casas, nossos lares. Se você perceber muito do conteúdo que entra pela sua Netflix, pela sua assinatura da Amazon, pelos seus canais de assinatura, muitos desses conteúdos estão lá, trabalhando pela destruição da base de sua família, não é? Modificando o nosso conceito de matrimônio, o nosso conceito de casamento, né? Provendo famílias desestruturadas com uma aceitação e com uma aceitabilidade que não nos é comum e deveria nos incomodar. Prepare sua família, pois toda família precisa estar preparada para tempos difíceis. Volte ao verso 12, continue comigo, Êxodo 1:12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos do que, irmãos? Mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Êxodo 1:12. Por isso os egípcios passaram a temer ainda mais os israelitas, os sujeitaram à escravidão ainda mais cruel, tornaram-lhe a vida amarga, impuseram-lhe árdua tarefa de preparar o barro, de fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, digam aí. Se for menino, faz um sapatinho azul de crochê e leva como homenagem do faraó. Foi isso? Dá lá uma banheira para a mamãe dar banho no filhinho, não é isso? Dá um macaquinho, chama macaquinho? Dá um macaquinho bonitinho para ele, né? Ou um ursinho de pelúcia. Foi isso, irmãos? Ele estava tão preocupado com o crescimento da nação israelita, que para coibir o crescimento, o que é que ele propôs, irmãos? Que as parteiras cheguem, ao receber os meninos, façam o quê? Matem os meninos. Quando olho para um texto como esse, irmãos, eu fico pensando que realmente a vida nos impõe desafios muito grandes. Eu tenho aprendido que a melhor forma de destruir uma família é atacar os filhos. Eu vou repetir. A melhor forma de destruir uma família é atacar quem, irmãos? Os filhos. Quer desestabilizar uma mãe, ataca o filho. Quer desestabilizar um pai, ataca o filho. Quer mexer com uma família, com o emocional de uma família, ataca os filhos. E quer destruir uma geração, comece destruindo o quê? As crianças desta geração. Essa estratégia não é nova não, irmãos, é antiga. O inimigo usa isso há muito tempo. A gente viu um filme aí no mês passado, né? Como é que era o nome do filme? O Som de quê? O Som da Liberdade. O devorador chega nas meninas mais inocentes. Que filme, irmãos? O devorador chega nos meninos mais inocentes. Destrói sua meninice, arromba e arrebenta com sua virgindade, os estabelece como meninos de programa, garotas de programa, e quando você vê, eles estão envolvidos, não porque querem, escravizados, esse é o tema aqui hoje, numa rede de corrupção que está na Colômbia, Estados Unidos, eu estava vendo filme México, né? Roda Venezuela, não sei o que, Brasil e o mundo inteiro, porque é um grande esquema denunciado em cadeia nacional. Quando vejo um texto como esse, entendo porque o inimigo sempre teve como estratégia atacar os filhos, porque os filhos são a estabilidade do lar e a geração futura que responde pelo bem da família. Quando o inimigo quiser destruir uma igreja, ele vai minar os juniores, os adolescentes e os jovens. Ele vai entrar com uma nova ideologia, com uma nova crença, com um novo tipo de ensino, para que o menino passe a ter ódio da igreja, do pastor, de Deus, da sua palavra, porque a estratégia é matar o que há de mais precioso das nossas crianças, a sua vida, a sua fé. O inimigo sempre ataca os nossos filhos. Não foi novidade quando Herodes faz um decreto para que, quando ele sabe que tem um novo rei, pelo menos é o que se diz quando os magos vão visitar Jesus, que é um rei em Jerusalém, o que Herodes faz é decretar a matança de meninos que têm de 2 anos para baixo. Foi ou não foi, irmãos? E com uma facilidade incrível. Quando essas histórias se repetem, eu estou entendendo que Moisés e Jesus nos mostram claramente que a estratégia contra a família hoje, irmãos, é uma estratégia muito bem montada, cooptada, estruturada, para que nossos meninos e meninas sejam capturados
em sua intenção de louvor, de adoração, de culto, de vida cristã, de fé no nome do Senhor. Lembra que no exílio eles capturavam mulheres, homens. Perceba que os homens maduros, aqueles fortes eram mortos, mas os jovens eram o que, irmãos? Cooptados para as escolas do exílio. Por que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou melhor, os nomes, Ananias, Misael e Azarias foram poupados? Porque eles têm interesse em modificar a mente daqueles meninos. Porque quando você modifica uma mente, modifica uma crença, você modifica o que, irmãos? As ações. Conseguiram? Conseguiram, irmãos? Não, nenhum deles se dobrou. Hoje peço à minha família, a família que está neste culto, que me ouça e entenda que desde o êxodo da Escritura Sagrada e desde o cativeiro egípcio, nossas famílias são alvo de todo tipo de ataque, mas precisamos resistir sabendo que podemos proteger os nossos filhos, cuidando, orando, participando de grandes ministérios de oração, onde nós oramos pelos filhos, pelo casamento, pela família, frequentando estudos e cultos, onde somos instruídos a abençoar nossa família, especialmente abrindo em nossa casa um pequeno grupo de multiplicação, um pequeno grupo multiplicador, onde lá naquele dia estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, com nossos filhos. Se você entende hoje o que o diabo faz, e faz como estratégia, entenda que você também precisa de estratégia para enfrentar o diabo hoje. Siga, irmãos, para ser vitorioso, siga todas as diretrizes das Escrituras, siga todas as diretrizes da palavra de Deus, e não de autoridades políticas corruptas e perversas que tentam mudar a sua opinião ou pervertê-la com a mão de ferro, que é comum ao império, aos imperadores e aqueles que estão dominando o poder. Não negocie a vida dos seus filhos, não aceite nenhum tipo de negociação pela fé dos seus filhos, proteja-os. Continuando, irmãos, verso 17, porque o tempo vai correndo. 17, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixaram viver os meninos. Diga glória a Deus. Ô parteira abençoada. E dizem que essas parteiras nem eram convertidas, eram egípcias. Quando o assunto é vida, não sei porque tem gente na igreja que defende o aborto, mas a parteira do Egito pagã é pela vida. Fica o recado aos cristãos que estão com a bandeira do aborto aí pela internet, dizendo que meu corpo, minhas regras. Quando eu sou crente, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E as regras que o meu corpo segue são as do Espírito Santo de Deus. Não tem esse negócio de meu corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo, e nele quem manda é o Senhor. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu converso com todos os médicos da igreja, eu não encontrei nenhum médico que não me diga que a concepção da vida começa desde a fecundação. Nenhum médico, dessa igreja e no mundo, até hoje eu não achei. A concepção da vida começa quando a vida começa, quando o Criador diz é vivo. Amém, irmãos? Cuidado. Eles vão fragmentando a sua cabeça e vão incutindo em você esse tipo de ideia. Cuidado, cuidado. Parteiras pagãs tinham mais juízo do que cristãos modernos, que não conseguem entender que uma criança tem direito a viver. Ela tem direito à vida. Se ela é viva, ela tem direito à vida. Vamos pegar a partir do verso 20, para a gente correr com o tempo. Deus foi bondoso com as parteiras. O povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. 21, visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Deus abençoou aquelas mulheres. Elas nem eram do time de Deus, naquele momento não, mas agora já foram abençoadas pelo Senhor. Vá comigo para o capítulo 2, eu quero deixar só um recado. Irmãos, quando você pensa que Deus não está controlando tudo, Ele vai controlar tudo. E Deus vai abençoar a sua família. Gênesis 12, 1, quando a promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se Deus prometer, Ele vai cumprir. Ele usou as parteiras, Ele usou Ciro, rei da Pérsia, para fazer voltar o povo de Deus. Ele usa quem Ele quiser, para que a bênção de Deus chegue na sua casa. Fique calmo, não se desespere. Deus está no controle. Deus está no controle. Capítulo 2 eu termino, vamos terminar aqui. Versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, Arão e Joquebede. O homem da casa de Levi, mencionado no versículo 1 aqui, é Arão. E a descendente aqui de Levi é Joquebede.
está em Êxodo 6:20. Continua comigo, versículo 2. Esse casal, ela engravidou, deu à luz a um filho chamado Moisés, vendo que era bonito, escondeu por 3 meses. 90 dias ela conseguiu esconder em casa. 3, quando já não podia mais escondê-lo, que ainda era a ordem para matar os meninos, ela pegou um cesto, fez um cesto de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. 4, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Irmãos, a bênção é de Deus, a ação é minha. Repita assim: a bênção é de Deus, mas a ação é minha. Quando o inimigo quer espreitar um menino, uma menina na sua casa, o que você faz? Faz uma cesta de junco, irmão. Eu nem sei bem o que isso vai significar na sua casa, você vai ter que interpretar. Faz uma cesta de junco, irmãos. Não deixe o devorador levar seu filho. Proteja o seu filho, guarde o seu filho. O projeto de Deus é abençoar de você toda a sua, o que, irmãos? Toda a sua descendência. Você só está aqui hoje porque a sua família teve todo o interesse em que você seja da sua família a sua descendência. Irmãos, a bênção é de Deus, mas a ação é da família. A família precisa trabalhar junto. Quem que está trabalhando aqui junto para ver o menino salvo? Está trabalhando a mãe e Miriam. Amém, irmãos? Mãe e filha, mãe e irmã estão cooperando para salvar o irmão. Aí você pergunta: cadê um anão que não está aqui? Deve estar lá, irmãos, fazendo tijolo de palha lá, fazendo aquelas pirâmides milionárias dos faraós lá, porque ele é escravo, ele não pode ficar em casa, Ele deve estar na chibata dos egípcios lá, por isso que ele não está podendo proteger o filho dele. Mas em casa tem 2 mulheres de honra, tem 2 mulheres únicas, mulheres decentes ali, que decidiram abraçar a causa de Moisés e tirá-lo da mão do devorador, porque o inimigo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando quem possa o quê, irmãos? A bênção é de Deus, mas a ação é sua. Se o inimigo leva, irmãos, é porque você deu mole, deu lugar, deu fraqueza. Gaste tempo, betume, piche, faz uma cesta, coloca o menino e deixa Deus agir. Não desista do seu filho. Na primeira ameaça, no primeiro vento, na primeira estratégia, não desista. Monitore o processo, acompanhe. O que a menina está fazendo lá, irmãos, na beira do rio, o tempo todo que aquele cesto está correndo pela corredeira? O que ela está fazendo? Ela está vigiando, acompanhando o processo. O que Deus vai fazer eu não sei, mas no monte do Senhor, Deus o quê? Proverá. Não sei que binóculo ela usou, não sei como é que foi, mas ela, quando viu, a cesta caiu, irmãos, lá na filha de Faraó, a rainha do Egito. Versículo 5, vamos terminar, termino aqui. A filha de Faraó descera ao Nilo, para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre juncos, mandou sua criada apanhá-lo, abriu, viu um bebê chorando, ficou com pena e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar esse menino? Quero, disse ela. Respondeu. E a moça, que era irmã do menino do cesto, foi chamar a mãe do menino. O menino volta para Joquebede, versículo 9. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou o menino à filha do Faraó, que adotou, lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei você das... Não tenha medo de servir a Jesus. Até o dinheiro do ímpio financia a educação do seu filho. Imagina que não tinha Bolsa Família, Auxílio Brasil, não tinha nada. Mas o menino cai na mão da rainha de Faraó, e quando volta para a mãe paga para ela cuidar do próprio filho. Irmãos, só Deus para tirar o dinheiro do ímpio e ajudar o cristão. Amém, irmãos? Até nisso Deus agiu. E quando você pensa que o menino tem que ir para a faculdade, aí fica lá Joquebede, Arão: como é que vai ser o Enem? Não vai passar no Enem? Como é que eu vou botar na escola privada? Não tinha isso não, mas eu estou aqui já viajando aqui, O pastor adora viajar na maionese mesmo. E quando vem a educação, quem vai formar esse menino? Aí a mãe fala: volta. E quem foi financiar o estudo de Moisés, irmãos? O próprio Faraó. Moisés foi formado nas melhores universidades do Egito, porque Deus estava cuidando de todo o que, irmãos? De todo o processo.
Em nome de Jesus, prepare sua família para tempos difíceis. Em nome de Jesus, creia que Deus está olhando para a sua família, olhando para você, para a sua casa, derramando bênçãos para o seu lar, porque Ele prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da... Em nome de Jesus, creia que Ele pode usar quem Ele quiser para abençoar você. No Egito usou parteiras, aqui hoje Ele pode usar um ímpio, Ele pode usar uma loja, Ele pode usar uma empresa, Ele pode usar uma escola, Ele vai usar quem Ele quiser para abençoar a sua casa. E quando você pensa que o devorador ainda já desistiu, está acomodado, ele volta. Mas a família trabalha, faz uma cesta, bota no rio, controla o processo, e quando chega é Deus que intervém. Preserva o menino, coloca para ser criado com a mãe, projeta o menino para dentro das cortes do Egito. E esse menino se chama Moisés, porque foi tirado das águas, e ele se torna o maior libertador da história do povo de Deus. Amém, irmãos? Porque uma família... porque uma família decidiu obedecer. Olha para os meninos que estão aqui hoje, para os adolescentes, para as crianças que estão aqui hoje. Eu fico pensando, se você decidir obedecer, se você decidir obedecer, o que Deus pode fazer nesse Brasil? Quantos meninos Moisés, quantas Déboras estão dentro das casas de nossas famílias, esperando que a mãe e o pai decidam obedecer, para que a minha família seja uma bênção para esta nação. Diga assim: a minha família, uma bênção para esta nação. Fique de pé, vamos orar. Eu quero orar pela sua família. Não sei se você tem enfrentado lutas com seus filhos, luta com seus parentes, com seus amigos, luta na criação dos seus filhos, mas uma coisa eu sei: não desista. A bênção é de Deus, a ação é sua. É seu dever, com suas mãos, fazer o cesto e prover, irmãos, a preservação e o cuidado sobre seus filhos, sobre sua casa, sobre sua família, porque através da sua família Deus pode libertar uma nação do jugo da escravidão. Eu não sei onde os grandes líderes políticos do mundo todo nasceram, mas eles nasceram de uma mãe como você. Eles foram criados por um pai como eu e se tornaram os grandes homens que são, porque um dia aquela família decidiu consagrar essas crianças ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoa a minha igreja ao ouvir esta palavra. É uma palavra dos primórdios da nossa fé, uma instrução para nós pais, que estamos atravessando tempos difíceis na educação dos filhos, mas que vamos vencer. Vamos vencer porque a bênção do Senhor está sobre a família da igreja, sobre a igreja do Senhor. Há uma declaração que nós invocamos aqui hoje: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nos abençoe, fortaleça as mãos dos meus irmãos e minhas irmãs, dos pais e mães das famílias presentes. Guarde a mente dos nossos meninos e meninas, que eles façam toda a diferença nessa geração. Que o evangelho que receberam eles levem para tantos outros quantos ainda não têm. É a minha oração no nome santo de Jesus. A igreja diz...